ministrar uma palavra começa com perguntas, né? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que te trouxe até aqui? O que você espera ouvir? Ou o que você deseja ouvir? O que Deus tem preparado para a gente nesta noite? Mediante essas perguntas, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E queria pedir que, do teu jeito, da forma como você sabe orar, falar com o Senhor, que você alguns segundos, você falasse para Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Perguntasse para o Senhor, o que eu vim, por que eu vim até aqui? Peça para Deus revelar a vontade dEle na sua vida nesta noite. Peça para o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, trazer a revelação no teu coração da vontade de Deus. Fala: Senhor, fala comigo nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Senhor Jesus, o Senhor falando comigo através do teu Espírito Santo, trazendo revelação, ministrando em minha vida. Ó Senhor, opera nesta noite, Pai, em cada um de nós. Senhor, a tua palavra diz, Senhor Jesus, que onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, tu estás presente. E nós cremos, ó Deus, na tua presença, Senhor, mediante aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Senhor, e nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, Senhor, para que o Senhor traga, Senhor Jesus, ó Deus, 100% da tua vontade para cada um de nós nesta noite. Amém. Amados, algum tempo atrás, conversando com os nossos pastores, e a pastora Mariana, ela falou algo que marcou bastante a minha vida em relação a isso que eu estou falando para vocês. Que ela falou que quando ela lá atrás ela foi chamada para ser dirigente, ela pediu a revelação de Deus na vida dela. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós conhecemos a vontade de Deus, mas simplesmente conhecer a vontade de Deus muitas das vezes não é suficiente para nos levar aonde Deus quer nos colocar. Vocês conseguiram entender? Vocês terem uma ideia, um exemplo que infelizmente a gente tem visto muito nos dias de hoje, e infelizmente a proporção na igreja está igual lá fora, que é a separação. Mas a igreja sabe que separação é pecado, não é? Pouca gente sabia. Gente, separação é pecado. Lá no livro de Malaquias, que a gente pensa que só tem sobre de semeadura, diz que Deus, ele abomina o divórcio. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Mas se isso não for revelado em nossa vida, da vontade de Deus no nosso coração, tem muito crente que separa. Então, a gente precisa entender que diante da vontade de Deus, que muitas das vezes conhecemos, nós precisamos da revelação, do impacto do Senhor em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, vamos trazer uma introdução. Vamos abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Confesso que eu estava pensando em pregar outro texto do Antigo Testamento, aí fiquei pensando, poxa, o pessoal vai falar assim, de novo Antigo Testamento? Então hoje eu vou pregar do Novo Testamento. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15. Amém? Ou espera um pouquinho? Na minha tradução diz assim: ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto.
Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Algumas traduções mais antigas, esse final do versículo diz: arrependei-vos e crede. Alguém tem escrito isso na tua Bíblia? Amém. Para alguns antigos na fé, a gente aprendeu que essas palavras, a gente chamava ela as duas primeiras palavras do Evangelho, que era arrependei-vos e crede. Quem falou isso foi Jesus. Você sabia disso? Quando eu li aqui, e ele dizia, algumas Bíblias aí estavam falando, Jesus disse, não é isso? Que nós devemos nos arrepender e crer. Esse período que Jesus falou isso foi logo após ele ter sido batizado por João Batista e ter sido levado ao deserto, ter ficado 40 dias e 40 noites jejuando. E depois, quando ele terminou de jejuar, a Bíblia ela menciona que logo após isso ele começou a pregar. Chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Se você olhar o versículo 16, não continua a pregação de Jesus. O versículo 16, ele diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu 2 pescadores. Não há continuidade na Bíblia a respeito da pregação que Jesus fazia. A pregação dele era muito curta. Leandro, mas Jesus teve o Sermão do Monte. A partir do Mateus 5, tem alguns capítulos que falam que Jesus falava. Jesus estava dando ensinamentos sobre conduta, sobre caráter, sobre princípios. Mas a pregação sobre salvação era bem básica. Quem já ouviu falar em John Wesley? Pouca gente. Billy Graham. As pregações desses homens, vocês já pararam para ver alguma coisa relacionada a esses homens? Esses homens foram grandes evangelistas do século passado. Billy Graham pregava 20 minutos e convertia. A pregação dele era... Hoje a gente tem um pouquinho mais de jeito, né? A pessoa pode, né, não gostar muito, mas o fato é que a pregação de Jesus era curta. Arrependei-vos e crede. A Bíblia diz também que Jesus, ele falava que esta era a direção de Deus. Ele falou por si mesmo. Você acha que quando ele disse arrependei-vos e crede, ele falou, Deus, ele falou para mim falar tanta coisa, eu vou encurtar. Você acha que isso foi simplesmente obra do acaso na cabeça de Jesus? Claro que não. Isso foi uma direção que Deus fala, que a salvação é algo simples. O que nós precisamos entender a respeito da salvação é simples. Se vocês não anotaram o tema é arrependei-vos e crede. Se você olhar um pouquinho mais sobre este tema, sobre esta frase, arrependei-vos e crede, existe também uma outra pessoa na Bíblia que fez a pregação mais ou menos assim, que foi até um pouquinho antes de Jesus. Quem sabe quem precedeu Jesus, quem endireitou o caminho para Jesus? Quem? João. Qual João? O Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. Amém? João Batista, ele também falava isso lá em Mateus, no capítulo 3. Versículo 2. Vamos ler o versículo 1, Mateus 3, 1. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo, arrependa os seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Ele estava falando a respeito de arrependimento. No versículo 11, ele diz, eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependam,
dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais poderoso do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dos pés. Ele está testemunhando sobre quem? Jesus. Ele está falando algo que Jesus era, que na realidade é até hoje. O que significa? Ele está falando, aquele que vos batizar com fogo, vocês precisam crer nele. Então a pregação de João Batista era, arrependei-vos e credes. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Mas, Leandro, o que é arrependimento? Deixa eu pegar uma colinha aqui, que eu botei aqui para ficar mais fácil para me ler. Eu estava olhando no dicionário e a palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitude, temperamentos, caráter trabalhado e evoluído. Então, arrependimento quer dizer renovação de entendimento, mudança de atitude, ou seja, a atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Certa vez eu vi uma frase dizendo que arrependimento verdadeiro, a tradução, assim, o significado mais fiel para mim foi deixar de fazer aquilo que se fazia. Jesus, ele estava pregando arrependei-vos, Jesus estava falando, deixem de fazer o que vocês estão fazendo hoje. Conseguiram entender? Em Lucas, no capítulo 13, no versículo 3 e 5, olha que interessante. Lucas, capítulo 13, no versículo 3 e o versículo 5. Todos abriram? Amém? Antes de eu falar qualquer coisa, leia vocês esses dois versículos, o 3 e o 5. Leram? Vocês notaram alguma coisa? O que vocês viram nesses versículos? Eles são iguais. Eu fiquei pensando, dois versículos iguaizinhos? Aí eu fui em algumas versões de Bíblia e fui ver se era só em uma versão que era igual. Nas 5 ou 6 versões que eu olhei, todas elas, o versículo 3 e o versículo 5 eram iguais. Achei interessante. Diz assim, de modo nenhum eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Não vou ler o outro que é a mesma coisa. O interessante é que Deus ele se preocupou só neste pedacinho de Bíblia a falar a respeito de arrependimento. Ele colocou 2 versículos, 2 textos iguaizinhos. Penso eu, tamanha a importância que isso tem que ser para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aí você pode perguntar, se arrepender de quê? Essa é a mais fácil, essa pergunta é mais fácil. Não é? Se arrepender de quê? Isso é exatamente isso que vocês não falaram, exatamente. Se arrepender de quê? Das nossas obras mortas. Se arrepender dos pecados. Se vocês não sabem, nossa pastora Lisa, um tempo atrás, ela pregou sobre a diferença de pecado e iniquidade. Alguém lembra dessa pregação? Eu ajudei, Kyria, ajudei. Alguém lembra dessa pregação? Ninguém? Ela estava falando, e foi numa época que eu estava lendo o livro de Ezequiel. E quem já leu o livro de Ezequiel? Eu sei que bastante gente, né? Já leu? Alguém mais? Já leu? Levanta a mão, bem alto. Uma coisa me chama muita atenção no livro de Ezequiel, que o profeta Ezequiel, ele sempre colocava nos textos a respeito dos
pecados e iniquidades do povo. E foi justamente na época que a pastora Lisa ela pregou sobre a diferença de pecado e iniquidade. Alguém pode dar um chute? Qual é a diferença? Boa, então vou falar. Pecado é a prática em si do que eu faço. É eu desempenhar algo errado. Pequei, briguei, falei mal, roubei, isso é pecado. E iniquidade? Iniquidade é o pecado, sabe aonde? Aqui dentro. Dentro da nossa mente. Lá em Isaías 49, versículo 2, não precisa abrir, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então está falando da iniquidade também. A iniquidade é um pecado, isto é, você desenvolver, eu não lembro, desenvolver o pecado dentro da mente. Às vezes você até não pratica com vergonha, porque aquele pecado é vergonhoso. Mas se está dentro da mente, praticando, está pecando. Jesus ele não disse que se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, isto é, dentro dele, no seu íntimo, na sua mente, ele não já adulterou? Ele nem encostou, mas Jesus disse que ele adulterou. Então ele pecou através da iniquidade. Aí tem alguns versículos que eu anotei aqui, que é em Lucas 15, 7, que há mais alegria no céu quando um pecador que se arrepende, olha, falando de arrependimento. Atos 2, 38, porque nós precisamos nos arrepender e ser batizados para a remissão, isto é, para perdão dos nossos pecados. Atos 3, 19, que nós devemos nos arrepender do pecado. Amém, igreja? Então, também Atos 26, 20, que a gente deve produzir as obras dignas de arrependimento. Lembra que eu falei o que significa arrependimento? Arrependimento é deixar de fazer o que se fazia. Arrependimento é falar, eu me arrependo. Aí depois volta e faz de novo. Isto não é arrependimento. Arrependimento é, Senhor, eu me arrependo e a partir de hoje eu não vou fazer mais isso e não fazer mais isso. Amém, gente? E quem deve se arrepender? Normalmente quando a gente pensa nesse texto, a gente fala assim, poxa, Leandro, mas Jesus ele estava pregando para quem ainda não tinha se convertido. Uma pergunta. João Batista é o que batizava, certo? João Batista teve algum contato com Jesus? Para quem conhece a Bíblia, teve? O que João Batista fez, querida? Jesus então foi? Que batismo? Das águas. Batismo de arrependimento, né? Quem já fez aqui a classe Nova Criatura aqui? Levanta a mão, por favor. Temos que fazer mais classe Nova Criatura, gente. É o primeiro passo. A classe Nova Criatura, nós aprendemos o que significa batismo. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo faz parte da salvação. Ok, gente? Amém? Mas Jesus, ele não precisava ser batizado se ele não tinha pecado. Mas ele fez isso como forma de exemplo. Ele mesmo disse isso para João Batista, convém que eu vá e cumpra toda a justiça. Vocês já leram isso? Vamos ler a Bíblia. Então, amados, você acha que a Bíblia, ela menciona Jesus sendo batizado? Por qual motivo? Para ser o exemplo de que todos nós precisamos passar pelo arrependimento. A Bíblia não diz
em nenhuma parte que os apóstolos foram batizados. Alguém já leu isso? Mas você acha que eles não foram batizados, que eles não passaram pelo arrependimento? Eles também passaram. Todos eles passaram por isso. E interessante. Então, Leandro, eu só preciso me arrepender uma vez, tenho a minha confissão pública de fé por Ele, de entregar a minha vida a Ele, Ele se tornar o Senhor e Salvador da minha vida e acabou, não preciso mais me arrepender? É só na conversão? Porque muitas das vezes a gente pode pensar isso. Como também a gente pode pensar, me converti, já fiz tudo o que eu tinha que fazer para Deus. Já fui lá na frente, já entreguei minha vida ao Senhor. Está feito. Note que o que a gente falou, que eu li sobre o significado de arrependimento, está falando de mudança de mente, mudança de atitude. Isso são coisas que todo dia nós temos que examinar as nossas vidas. Falar, Senhor, aonde eu tenho errado, me mostra. O interessante, no livro de Salmos, no capítulo 139, esse capítulo fala bastante comigo, ele começa falando que, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe do meu deitar, do meu levantar. Ele menciona que antes mesmo dele ser formado no ventre de sua mãe, o Senhor já conhecia, tinha todos os dias escrito no livro dele. Alguém já leu isso? Amém? Mas o que me chama a atenção é ele fala isso tudo, mas nos 2 últimos versículos ele declara, Senhor, sonda e prova o meu pensamento, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida ou pelo caminho eterno, dependendo da tradução. Mesmo ele sabendo que a vida dele estava diante de Deus, que ele era fiel a Deus, mas ele falava, Senhor, se alguma coisa eu estou errando, que eu nem mesmo consigo lembrar, o Senhor me mostre. Para que ele pedia para mostrar? Só para saber ou para ele se arrepender? Para se arrepender, amados. Com certeza era para se arrepender. Durante toda a nossa caminhada, existe dentro de nós tantas coisas que precisam ser tratadas, curadas, precisam ser deixadas. Tantas coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Ou alguém pode falar que é perfeito? João, lá na epístola dele, na primeira epístola dele, se eu não me engano, no capítulo 1, ele diz que se nós dissermos que não tem pecado, nós somos mentirosos. Quantas e quantas vezes a gente deparou com situações e... Quem dirige aqui? Quem tem carro dirige? Né? Eu tenho. Muitas vezes a gente fica com aquela... Eu aprendi uma coisa, quando eu estou dirigindo, faz muitos anos, o cara fez uma barbeiragem na minha frente, eu, diante de Deus, eu fiz assim, puxa! Aí o cara, quando passou do meu lado, vai você! Mas vai você e falou alguma coisa. Eu falei, caramba. Eu pensei, ele pensou que eu xinguei ele. Fiquei chateado porque ele quase que bateu, né? Mas eu não xinguei ele, mas ele pensou. Então o que eu pensei? Não, a partir de hoje, mesmo que aconteça isso, eu vou continuar com as 2 mãos, não vou olhar para o lado, não vou olhar de cara. Às vezes acontece de olhar, toma um susto, mas é ou não é um desafio para a gente dirigir em santidade? É ali que Deus quer mostrar, quer moldar. E quando a gente erra, que nós somos seres humanos, erramos, o que Deus tem nos ensinado para fazermos? Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor. Oh, Jesus. E Deus vai trabalhando, porque Ele
nos ensina que nós devemos nos arrepender e deixar o pecado. Amém? Então, o arrependimento, ele precisa ser o quê? Algo diário em nossas vidas. Porque faz parte da salvação. Ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede. Tem que ser diário em nossas vidas, a prática do arrependimento, falar: Senhor, eu me arrependo. Feche seus olhos. Você tem 1 minuto. Se você não fez isso hoje, ou se não tem feito, eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. Feche seus olhos, que seja baixinho, que pelo menos os teus lábios se movimente baixinho. Não faça de pensamento, que a Bíblia diz que nós precisamos confessar com os nossos lábios. Amém. Volte para cá, por favor. E a outra palavra do Evangelho, e o crer. Deus, a gente viu que ele fala: arrependei-vos e crede. E na minha concepção, no meu entendimento, elas precisam estar juntas. Porque se eu me arrependo das obras mortas, se eu abro mão daquilo que é errado, é porque foi direcionado pelo Senhor. Nos foi ensinado, obrigado, irmã. Nos foi ensinado por Jesus. Eu não sei como vocês pensam, mas eu nas minhas orações, eu costumo falar para Deus: Deus, sem o Senhor eu não consigo. Sem oração eu não consigo. Sem o revestimento do Senhor eu não consigo. No próprio Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, diz que nós não podemos fazer nada sem Ele. E em Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então o que significa? Se eu me arrependo, eu preciso crer nele, porque foi direcionado por ele, foi ensinado por ele. Por quem, Leandro? Por quem, igreja? Por Jesus, amém? E crer, o que significa crer, gente? Segundo o dicionário, diz assim: confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra. Uma vez eu estava num serviço lá em Búzios, na rua, para quem não sabe, eu sou guarda municipal em Búzios também. E eu estava trabalhando, era final de tarde, estava na rua, estava no centro, e eu vi, na minha roda de conversa ali com os guardas, eu vi um guarda falar assim: mas eu creio em Deus. Eu não lembro se ele estava fumando, mas ele estava fazendo algumas coisas que eu falei: caramba. E falou de novo: mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Amados, eu entendo que crer em Deus são duas coisas, são duas formas que a gente crê em Deus. A mais comum é acreditar que Ele existe. Eu já vi gente falar de Deus de cada absurdo, que eu acho que ele nunca leu uma linha da Bíblia. Fala de crer em Deus. Existe uma religião, eu acho que é esse nome, chamado metafísica, que diz que Jesus ele morreu com mais de 60 anos no Egito, que Maria Madalena foi esposa dele. Mas crê em Jesus, que Ele existe. Crer que Ele existe, a Bíblia diz que até o diabo crê. Ele existe.
Mas qual é a forma que Deus ele pediu? Arrependei-vos e falou, crede. O que ele queria dizer para a gente crer em Jesus? Só que ele existe? Só que ele veio à Terra? Só para a gente olhar o nosso calendário e ver se antes de Cristo e depois de Cristo? O que ele quis dizer esse crede em Deus? Alguém já pensou assim, Senhor, eu quero a minha salvação? Alguém quer ser salvo? Ninguém? Levanta sua mão bem alto, testemunhe isso. Quem quer ser salvo? Amém. Não sei se vocês sabem, o meu pai fez 4 anos agora, mês passado que ele faleceu. E ele ficou quase 5 anos sequelado de um derrame muito, muito extenso. Ele teve um derrame frontal e lateral esquerdo, afetou muito meu pai. Alguns irmãos aqui conheceram meu pai antes do derrame, conheceram meu pai depois do derrame. E meu pai, ele depois da doença, ele quase não falava. Ele era uma criança, segundo o laudo do psiquiatra, porque eu tive que interditá-lo para aposentá-lo, para ele ter o direito à aposentadoria dele, eu tive que ser curador dele. E o juiz, ele pediu um laudo do psiquiatra, e o psiquiatra ele colocou lá que o laudo era demência irreversível. Está lá no laudo, está lá escrito. E com isso meu pai quase não conseguia falar. Ele até falava se você falasse algumas palavras para ele e pedia para ele repetia, mas não saía frases. Desses 5 anos do tempo que eu ficava com ele, eu só vi o meu pai formular 3 frases sozinho. E uma delas foi, ele falou, eu quero a minha salvação. Meu pai, eu acredito que essa foi a confissão dele para o Senhor Jesus. Eu acredito dessa forma. Então, ele sabia disso. No período que ele, antes de adoecer, eu falava muito de Deus para ele. Ele gostava de uma outra denominação de igreja. Eu falava, pai, então vai. Ele tinha prometido para Deus que a partir do ano tal ele iria entrar para a igreja, iria se converter, iria seguir. Ele não fez isso, e depois daquele ano eu falei, pai, está vendo? Naquele ano, quando o senhor falou isso comigo, o senhor falou que o senhor ia se converter, e o senhor não se converteu. Aí olha o que aconteceu, aconteceu um monte de coisas com ele. Mas ele quis a salvação dele. Mas crer em Jesus é só que ele seja o nosso Salvador? Amados, Jesus ele não consegue ser o nosso Salvador se ele não for o nosso Senhor. Pode falar, gente. Pode dar glória a Deus. Amém? Jesus ele não consegue ser o nosso Salvador se ele não for o nosso Senhor. E se ele é o nosso Senhor, o que nós somos? Servos. Se ele é Senhor, eu sou servo, qual vontade que prevalece? A dele, pode falar, gente, a dele. Se eu sou servo, eu preciso fazer a vontade do meu Senhor. Esta é a segunda forma de crer em Deus, que é a mais certa. Se eu creio em Deus que Ele existe e eu não faço a vontade dEle, que fé é essa? Mas se eu creio em Deus, que não somente Ele existe, mas é que Ele é meu Senhor, e como consequência dele ser meu Senhor, Ele é meu Salvador, esta é a fé que Deus tem nos pedido. Se Ele é o Senhor, eu preciso fazer a vontade dEle. Alguém já prestou atenção no que aconteceu quando Jesus estava no Getsêmani, antes de ser crucificado? Qual foi a declaração que Ele falou? A Bíblia diz que Ele orou por 1 hora, mas existe uma oração curta que Ele falou. Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O que Ele estava dizendo? Ele falou, Pai, Tu és o meu Senhor. Eu tenho vontade. A minha vontade não é beber desse cálice. Que cálice é esse?
Para quem não entende essa expressão cálice, ele estava dizendo: Senhor, eu sei que eu vou passar por muito sofrimento. Aquele filme Paixão de Cristo, vocês viram Jesus sendo chicoteado? Vocês viram esse filme? Esse filme é mais ou menos de 2000 e pouco, 2005, 2006, acho que é mais ou menos isso. Mas ele retrata quase 100% de fidelidade que realmente Jesus passou. Jesus sabia que ele ia passar por aquilo. Alguém já apanhou aqui quando era criança? Diz, seja sincero, tu fazia assim, eu vou apanhar. Oh, perdão, gente. Perdão. Alguém já fez isso? Duvido que fazia. Quando eu volta e meia eu tinha que corrigir meu filho, ele regalava o olho para mim. Não vai querendo. Jesus a mesma coisa. Jesus, ele não queria passar por aquele momento de sofrimento. Ainda vou dizer até mais, eu me atrevo até a dizer um pouco mais que Jesus não queria passar. Se vocês lembram bem, a Bíblia diz que durante a crucificação dele, da hora sexta e a hora nona, que era de meio-dia às 3 da tarde, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Alguém lembra disso? Lembra? E no final dessas 3 horas, ele faz aquela declaração, Eli, Eli, lama sabachthani, não é isso, querido? Que significa, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que Jesus ele não pecou, amém, gente? Mas a Bíblia diz que Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Naquele exato momento, penso eu que Jesus ele estava absorvendo todo o pecado da humanidade sobre ele. Aqui tem o quê? Umas 100 e poucas pessoas. Quanto pecado tem aqui que a gente já lançou por Jesus, amém? Quanto pecado o Senhor já nos perdoou, amém, gente? Agora imagina, não somente da humanidade agora, mas de toda a humanidade 2000 anos depois da morte dele. A Bíblia diz que ele levou sobre si, e ele sabia que aquilo ali era muito pesado. Jesus, ele queria beber aquele cálice? Não. Jesus queria passar por aquilo? Não. Mas o que Jesus fez? Senhor, contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele falou, Senhor, eu estou aqui como servo. Eu vim como servo para ensinar a minha igreja qual é o nível de crença em ti. Como que eu preciso ser servo do Senhor. E interessante, o Marcos Vinícius ficou acho que 2 caquinhos ali, senão pode alguém aqui se cortar aqui ó. Minha irmã, senão alguém pode vir se cortar. Acho que aqui também. E o interessante é que quando um dia Deus está ministrando ao meu coração, está falando, a vontade de Deus só pode ser cumprida 100% em nossas vidas, quando a nossa vontade vai para onde? Para a cruz, assim como a de Jesus foi. Obrigado, irmã. Então, qual é o nível de crença que nós temos que ter em Deus? É somente que Ele existe? É acreditar nele como o nosso Senhor, para que como consequência disso, Ele seja o nosso Salvador. Interessante, meus amados, que existem benefícios para isso. Mas eu não estou aqui para falar dos vários benefícios, eu estou aqui para falar da nossa salvação. O nosso maior benefício que nós temos em Deus é a nossa salvação. O nosso maior presente. Alguém já ouviu falar que o melhor de Deus está por vir? Na verdade já veio. É Jesus. Existe coisa melhor que Deus pode dar para a gente, além de ser seu Filho, Jesus Cristo? Se vier outra pessoa falando isso, seja anátema, seja mentira. Precisamos crer na palavra de Deus, no mandamento de Deus, na ordenança dEle, na direção dEle. Ah, Leandro, então eu vou crer nele. Mas como nós conhecemos a vontade de Deus para
sermos servo de Deus. Quem tem pai aqui? Quem tem mãe aqui? Por um acaso, alguma das vezes, o teu pai e tua mãe já chegou, já te deu uma listinha do que ela queria ou não queria que você fizesse? Pode balançar a cabeça. Ou você chegava em casa e falava assim, mas eu não sabia disso. Pode ter lá uma coisa ou outra, mas duvido que a grande maioria você já sabe. Jovens, tu vai para a escola para quê? Ah, mas eu não sabia que tinha prova. Como não? Você não sabia que tinha prova? Você pode falar que sabia? Eu queria, professora. Alguma vez o aluno já falou, mas eu não sabia. Todos, queria falou que toda aula. Então, os pais, eles sempre falam a vontade dele. Mas como que nós conhecemos a vontade de Deus, gente? Através da Bíblia. Através da palavra de Deus. Através do MSEC. Queria falar bem alto. Através do MSEC, que é a nossa escola bíblica. Através dos nossos discipulados. Através da nossa comunhão com Deus, do nosso TSD. É ali que nós conhecemos a vontade de Deus para praticar. Só que eu só consigo praticar a vontade de Deus se eu realmente crer nela. Um exemplo claro disso, né, eu não estou aqui para falar de semeadura, não, de oferta, não. Mas eu só consigo ser um dizimista fiel se eu acreditar que Ele vai me suprir. Que é Ele, pertence a Ele. Eu só consigo ser dizimista fiel se eu entender que é dEle. Outrora eu não era, eu pensava que vai ficar rico também. Eu pensava como todo mundo que na igreja pensa. Pô, vou dar dinheiro? Mas, só abrindo parênteses, finança é muito mais profundo do que muita gente pensa. Aí a gente entra no MSEC. Se você estudar MSEC, tu não vai fazer lavagem, ninguém vai fazer lavagem cerebral, mas você vai descobrir o que está contido nos mais de 2.000 versículos da Bíblia a respeito de finanças, bens e posses. Você vai entender o que a Bíblia diz a respeito de casamento, a respeito de criação de filho, a respeito de relacionamento entre os irmãos, a respeito de servirmos a Deus. Porque se eu não conheço a Bíblia, eu não consigo crer na Bíblia. Eu não consigo crer em Deus. E, amados, uma coisa muito forte. Crer na Bíblia é uma atitude e uma decisão. A gente precisa ter a atitude de decidir falar, eu creio. Muitos anos atrás eu vi um irmão falando assim, eu já falei isso aqui em cima aqui, isso me marcou muito, um irmão muito simples, muito simples, muito simples. E ele falou assim, eu creio na Bíblia de tal forma, que se a Bíblia falasse que foi uma sardinha que engoliu Jonas, eu ia acreditar. Às vezes a gente fica pensando, né, quer meditar algumas coisas humanas e naturais para tentar desmentir a Bíblia, como por exemplo, como que aquela arca daquele tamanho coube todos os animais da terra. Deus é Deus. Eu já vi tantas expressões, tantas coisas, como aquele pastor, aquele que fala muita piada, Cláudio Duarte, ele fala, Deus ele não falou qual é o tamanho, de repente foi só filhotinhos, casal de filhotinho. Tinha mais espaço, mas Deus é Deus. Aí será que a gente não consegue crer? Para mim, isso é tranquilo, coube todos. Menos os peixes, né, os animais marinhos, que era água, né, então não precisava entrar na arca. Mas isso para mim, tranquilo. Confesso que no começo da minha conversão eu tive que me ajoelhar muito no chão e falar, Senhor, eu não estou entendendo. Mas eu ia a Ele
Pedi para Ele revelar. O que eu pedi para vocês quando começamos essa ministração? Pedi que vocês fechassem os olhos e falassem: Senhor, revela. Quando vier alguma coisa que eu não estou conseguindo entender na Bíblia, fala: Senhor, me revela. Peça explicação ao seu líder, ao seu dirigente. Eu tenho certeza que se ele não souber te responder, ele vai falar: eu vou procurar a resposta e vou te dar a resposta. Mas a decisão que nós precisamos ter é de obedecer à palavra de Deus, que é crer. Precisamos crer. Só que o que acontece? O que tenta tirar essa fé do nosso coração? O capeta toda hora tenta tirar essa fé do nosso coração, tenta trazer dúvida. Lá em 2 Coríntios 4:18, diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque se veem são temporais, mas que se não veem são eternas. A irmã, cadê tua mãe, Clara? Monique, está aí? Ah, deve estar lá. Está lá atrás. Monique, ela falou aqui sobre a que a gente fala de crise, está falando de crise. Gente, quem é que está falando de crise? É o mundo. Para tirar o nosso foco da confiança no Senhor, que Ele é o nosso supridor. Amém, gente? A gente não deve atentar para circunstâncias. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é verdade, precisamos crer na palavra de Deus. E o que eu queria passar para vocês nessa noite é que este texto, arrependei-vos e crede, são 2 alvos que o Senhor quer alcançar. O Senhor quer alcançar você, que ainda não fez uma opção por Cristo ainda. O Senhor quer alcançar a sua vida, jovem, adulto, idoso, criança, que ainda não fez a tua opção, a tua confissão, pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele quer alcançar a sua igreja diariamente. Em todos os dias, falar: Senhor, onde nós temos errado. E quando Deus mostrar: Senhor, eu me arrependo, me ajuda. Eu não quero mais isso, eu quero abrir mão das obras mortas e quero crer em Ti. Não uma fé morta, uma fé sem obras, mas uma fé que creia em Deus, que Ele é o nosso Senhor.